Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL. É dia daquele vídeo delicioso em que a gente passa limpo a rodada do Domingão, 12 partidas, muitos jogos interessantíssimos, grandes jogos e algumas partidas ruinzinhas, mas a gente vai tentar passar por todos eles. Claro que eu vou esquecer de um detalhe ou outro, então eu conto com a sua participação, seu comentário aqui embaixo. Se for importante, eu volto ainda hoje para falar, se não amanhã vou trazer aqui no vídeo. Hoje tem rodada dupla do Monday Night Football, então amanhã terá vídeo cedo, eu vou lá e falo o que ficou faltando. De qualquer forma, terça-feira tem live, então vamos passar limpo. O seu time vai ser assunto aqui no Toque Passa, pode ficar sossegado, mas vou tentar passar pelos 12 jogos aqui, pelo menos com um comentáriozinho sobre cada um dos times. Quero saber a sua opinião, seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem muita vantagem, você já sabe muito bem, e eu não vou perder tempo, porque a gente tem muita coisa para falar, então roda a vinheta. Vamos lá então, porque essa ideia é falar de vencedores e perdedores do final de semana. Eu vou começar com o maior perdedor de todos, que sou eu. Isso aí, eu sou o maior derrotado. Rapaz, tá difícil, minha vida esportiva tá uma maravilha. No sábado foi o Arsenal, eu domingo torci pro Corinthians e pros Patriots, então, né? Vou me ater aqui a falar dos Patriots, que é o que cabe nesse vídeo, mas vamos lá, eu gostei do Drake May, né? A partida de Londres ali, gostei de novo, acho que ele foi bem, algumas boas leituras, alguns erros de calor, alguns passes que mereciam ter sido interceptados e ele acabou escapando, mas o problema fica claro que é o elenco de apoio, né? A linha ofensiva, 7ª formação em 7 jogos, muitos problemas ali, né? Passando muito fácil pela linha ofensiva, o Polk é uma grande decepção. Eu compreendi, eu entendi, aliás, eu defendi a tentativa de 2 pontos naquele momento ali, só que não dá para ser com o Polk. Eu tuitei sobre isso aqui, mas não dá para ser com o Polk. O Polk precisa ganhar confiança se ele for de fato um jogador, você tem que dar confiança para ele, sei lá, numa primeira para 10, numa segunda para 3, você vai lá e tenta ele, mas não numa jogada tão importante, tão decisiva. Ele escorregou naquele lance, tá mal aqui o Polk, né? Eu acho que o Jerry Mayo vai ser questionado bastante, precisa ser questionado, afinal é um time que contrata um técnico com um histórico defensivo e a defesa está regredindo, o time está indo mal defensivamente, não acerta um tackle, indisciplinado, cometendo muitas faltas, muitos problemas na defesa. Eu acho que o Mayo vai ter esse problema aqui. Do lado dos Jaguars, mais um dia para lutar, e o Doug Peterson, né? Eu acho que o destino dele tá meio que selado pro final da temporada, mas se tivesse perdido, voltava desempregado e agora deve manter o seu emprego por mais um tempinho. Tem que agradecer, tem que falar thanks para o Tank Bigsby. Péssima essa aqui, mas o Bigsby ajuda bastante o Trevor Lawrence, assim como o Brian Thomas Jr. Que recepção, passe em profundidade, tem um alvo para pegar essa bola, a bola foi bem colocada, então mérito do Trevor Lawrence, mas ajuda você ter peças do lado. O Bigsby terminou com 26 carregadas, 118 jardas, 2 touchdowns anotados, o Brian Thomas 5 recepções, 89 jardas, 1 touchdown, ajuda bastante. Não acho que vai mudar completamente o cenário do Jacksonville Jaguars, mas é um passinho adiante, né? É uma vitória, vai comemorando pequenas vitórias do Doug Peterson, que se mantém empregado. Vou assumir como uma pequena vitória minha, porque eu tô precisando disso, né? Eu tô com o coração, né? E se eu errasse também, eu ia tomar pancada, mas eu acho que um grande vencedor no final de semana foi o Mike Tomlin, porque o Pittsburgh Steelers, comandado pelo Russell Wilson, saiu vencedor no Sunday Night Football, 37-15 sobre o New York Jets. O começo foi bastante complicado pro Russell Wilson, né? 3 3-and-outs, vaias, passes ali, nossa, muito ruins. Eu falei, rapaz, isso aí vai complicar para mim aqui. Mas ele estava claramente enferrujado, difícil estrear na semana 7, depois de tanto tempo sem atuar, né? Quase um ano ali sem atuar. Tentando pegar ritmo quando todo mundo já está ali aclimatado à temporada. E aí ele foi se encontrando na partida e acabou ajudando bastante, colaborando, foi bem, tá? Eu vou falar que ele fez uma boa partida. Vi alguns lugares falando jogo excelente. Vou guardar esse aqui, né? 16 de 29, 264 jardas passadas, 2 passos para touchdown. Não foi interceptado, um rating de 109, mas eu acho que foi uma boa partida. Ponto principal dele aqui, conseguiu pegar aquela produtividade da defesa e transformar em pontos, né? A defesa não fez pontos, são 37 pontos do ataque. Então, claro, tem o mérito, né? A defesa não permitia que os Jets avançassem, a defesa roubava a bola, produzia takeaways e dava boas posições de campo, mas o ataque conseguia
produzir. Colocava ponto no placar, um atrás do outro, ajuda bastante. O Bishop Jr. fez uma jogada que eu acho que ela é muito importante, porque foi uma interceptação no Aaron Rodgers, interceptação maravilhosa ainda, né? Buscando com uma mão ali. E daquele ponto em diante, a equipe dos Jets não produziu mais pontos. Tava 15-6 para os Jets no finalzinho do primeiro tempo. Traz o placar para mais perto e aí, né, vai lá para 15-13 e as coisas vão se arrumando para a equipe do Pittsburgh Steelers, que marcou 31 pontos sem respostas. Quem agradece e também é agradecido pelo jogo que fez foi o George Pickens. Ele agradece porque recebeu alguns belos passes ali. Teve um grande jogo, 5 recepções, 111 jardas em 9 targets, 3 recepções contestadíssimas, bom trabalho dele também, ele sabe fazer isso, é um bom jogador para receber bolas contestadas, e eu acho que o passe para touchdown do Russell Wilson para o Pickens no finalzinho do primeiro tempo mostra bastante a diferença de um quarterback para o outro. O Fields é aquele cara que, jogando Madden, segura muito tempo apertado, só sai aquele bullet pass, e o que a gente viu naquele passe do Russell Wilson, e viu em alguns outros passes também, é aquele touch. É aquele passezinho, aquele lobbyzinho, que bonitinho, que a bola faz um arco e cai no colo do jogador. Bem demais aqui. Eu gostei da atuação do Russell Wilson, já entendia antes essa mudança. Eu espero só que a galera não fique abraçada ali na ideia, né? Que acabou o Russell Wilson. Cara, tem que agradecer, lógico. A defesa dos Jets foi completamente soft, ajudou muito, né? Mas não vou dizer que, se fosse o Fields, teria feito a mesma coisa. Tá, talvez se fosse o Wilson nos primeiros 6 jogos, teria feito a mesma coisa também. O Si não entra em campo. Se minha mãe nascesse homem, eu não tinha 2 pais. É assim que funciona. Esse jogo também tem outro vencedor. Falei aqui da defesa soft. Eu acho que o vencedor é o Robert Saleh, que está lá em casa, contando $20 mil diários até o fim do seu contrato com os Jets, para olhar o time não melhorar, não evoluir. E aí vai lá e fala, o problema era eu, né? Que coisa incrível, né? A defesa regrediu. A defesa não era uma maravilha esse ano. Critiquei a defesa dos Jets no começo da temporada com o Robert Saleh, mas ela regrediu nessas 2 partidas aqui, deu uns passinhos atrás, ajudou bastante o Russell Wilson e o Mike Tomlin. E o Aaron Rodgers, 2 interceptações. Não vou dizer que a derrota é só por conta do Aaron Rodgers, mas é um problema quando você contrata um cara como o Rodgers e você dá todas as peças, faz tudo o que ele quer, você espera que ele resolva o jogo também dentro de campo. 2 interceptações, não totalmente culpa dele. Garrett Wilson, acho que vai ser apontado agora como bode expiatório, vai ser trocado agora o Garrett Wilson, né? Dropou um passe que foi interceptação a segunda. O Davante Adams estreou, mas ainda sem ritmo, uma estreia bem apagada, 9 targets, 3 recepções apenas para 30 jardas. A equipe dos Jets 2-5, acho que ainda briga, tá? Eu vou colocar que ainda vai brigar por uma vaga de wild card, mas a situação fica bastante complicada para os Jets, que começaram a temporada com muita expectativa mesmo, tá? Um grande vencedor e um grande perdedor tivemos lá também no Levi Stadium, porque tivemos a revanche, o reencontro do último Super Bowl. E o perdedor, é claro, é a equipe do San Francisco 49ers e do Kyle Shanahan, e também eu ali, porque eu achei que os 49ers iam vencer esse jogo. 5ª derrota seguida dos 49ers sob o comando do Kyle Shanahan para a equipe do Kansas City Chiefs. E os problemas só vão se empilhando, né? Mais e mais problemas. O Jennings já estava fora da partida, aí você perde o Deebo Samuel, que estava doente de manhã, tentou jogar, jogou 3 snaps e saiu, e o Brandon Ayuk agora fora da temporada com um problema no joelho, muito provavelmente está fora da temporada. Tá difícil ser competitivo com o segundo time de recebedores, fica complicado. A defesa também tem seus problemas, vai empilhando desfalque, McCaffrey não voltou ainda. Difícil esse cenário do San Francisco 49ers, tá? Aí você soma tudo isso, uma má atuação do Brock Purdy. Não vou passar pano pro Brock Purdy, não. Foi mal ali, interceptado 3 vezes em momentos decisivos. Tem reports nas redes sociais falando que depois do jogo o Shanahan entrou numa salinha com o Brock Purdy e ouvia-se o treinador falar, o Brock Purdy só ouvia, muita crítica, muita dura tomou, não podia ser diferente. Foi mal o Purdy. Ele era a peça mais confiável do time nessa temporada, jogando muito bem, fazendo boas partidas dentro do que podia fazer, mas teve uma tarde completamente, né, para esquecer. Muito mal mesmo aqui, né? Os 49ers voltam a ficar abaixo dos 50%, perdem a liderança da divisão e hoje não podem ser vistos como contenders.
tem um jogo contra o Dallas Cowboys, volta ao prime time na semana que vem, depois uma bye week, mas nesse momento eu não olho para os 49ers e falo assim, pô, esse time vai brigar por Super Bowl. Não acho que briga nem para chegar na final de conferência. É um time bem abaixo mesmo do que a gente está acostumado nos últimos anos com a equipe dos 49ers. Por outro lado, o Kansas City Chiefs, meu amigo, eles vencem, né? Eles vencem, é isso. E aí eu tenho que aprender a lição. Né? Achei que seria mais um jogo apenas, foi mais um jogo, né? Mais uma rotina para a equipe do Kansas City Chiefs. Mahomes está com 8 interceptações, ele teve 2 interceptações ontem e 6 passos para touchdown na temporada. Se junta ao Peyton Manning como os únicos quarterbacks a comandarem times 6-0, tendo mais interceptações do que passes para touchdown. Em 2015, o Peyton Manning tinha 7 passes para touchdown e 10 interceptações, aquele time que ganhou o Super Bowl, e aqui tá aí, 6-0, Kansas City Chiefs, vencendo mais uma, só vence, 28-18, ele terminou 16 de 27, 154 jardas passadas, 2 interceptações, o rating dele foi de 44, né? Mal o nosso Patrick Mahomes, mas ele vai lá e resolve com a perna quando precisa também, teve corrida de 33 jardas, mochilou, tratorou, aliás, o Mustafa, cara, não tem ponto para nota artística, né? Então tá aí, os Chiefs estão vencendo, 6 Ws, o importante é juntar W e tá juntando um atrás do outro, vai ganhar a divisão, já tá nos playoffs, e então é só ir resolvendo um probleminha ou outro que falta, uma peça que melhora. O Mecole Hardman fez um bom jogo, até foi interessante ontem ali. Cara, interessante, a produtividade na Red Zone, foram 5 idas à Red Zone e 4 touchdowns anotados ontem, tinha sido um problema até aqui na temporada, então ontem rendeu muito bem. Cara, não tem problema nenhum, tá? Não tenho o que dizer, Kansas City Chiefs tá aí, caminhando fortemente para buscar o tricampeonato, para mim é o favoritaço. Falei que a equipe do San Francisco 49ers hoje não é contender, e a equipe dos Chiefs, cara, pode ter o problema que for. Essa defesa do Spagnuolo, ela segue sendo dominante demais. Ela domina os 49ers, mas aí já é filho, né? Isso acontece. E ela é muito forte. Então, enquanto eles estiverem jogando nesse nível, o ataque pode fazer suas besteiras, né? Claro, melhor se não fizer, mas é até injusto se o ataque estivesse funcionando como a gente esperava que funcionasse, um ataque com Patrick Mahomes, grande vitória mesmo. Mahomes está fora do papo de MVP, tá? Vamos ser sinceros aqui, não dá para colocar o Mahomes no papo de MVP, mas a gente tem que discutir, não sei se você está pronto para isso, eu sei que uma notícia depois de falar que o Mahomes não é candidato, eu virar e falar para você que o Jared Goff é candidato a MVP, vai ser complicada, né? São duas bombas muito próximas uma da outra aqui, mas grande partida ontem do Jared Goff comandando o Detroit Lions na vitória contra o Minnesota Vikings lá em Minneapolis, dando a liderança da divisão da NFC Norte à equipe dos Lions, tira a invencibilidade do rival. E um jogaço, uma partidaça, talvez o melhor jogo no final desse final de semana, vai ser um dos melhores jogos do ano, com toda certeza. Os Vikings começaram com tudo, ficou claro ali, pô, esse time aqui estava na bye week, estava se preparando para esse jogo, mas depois os Lions se encontraram. Não, aquele fake punch, pelo amor de Deus, do Dan Campbell, me ajuda, né? Me ajuda, mas podia ter pagado muito caro pelas besteiras que fez no começo do jogo, mas aí depois veio a resposta, veio a tréplica, porque os Vikings voltaram para a partida, então foi um jogaço, foi uma partida. Vencedor é quem assistiu esse jogo. Quem assistiu aqui tá de parabéns, porque foi uma partidaça, tá? O Goff não encontrou vida fácil contra a defesa do Brian Flores, mas terminou. Por que eu tô falando aqui de Jared Goff disputando MVP? Ele terminou com um rating de 140, porque ele terminou com 22 de 25 nos passes. 88% de acerto nos passes dele foram completados, né? Ele já teve um jogo de 100%, agora 88%. 280 jardas, 2 passes para touchdown. Muito bem, ele viu blitz em 55,2% dos snaps, maior número de blitz que ele viu nessa temporada, foi sacado 4 vezes e encarando a blitz, ele teve 13 passes completados de 15 tentados para 163 jardas e 1 touchdown. Então foi muito bem, tá? Encarou uma boa defesa e fez grandes leituras. Eu gostei demais. Teve uma jogada muito boa. Quando saiu o All 22, né? Aqueles videozinhos que a gente olha por trás, assim, eu acho que vai ser legal. Vou tentar fazer print e voltar a fazer aqueles vídeos. O pessoal pediu no final de semana, eu vou tentar analisar essa jogada. Era uma 3ª para 9.
tá? Restando acho que um pouco mais de 8 minutos no terceiro quarto, e a equipe dos Vikings monta a defesa mostrando uma cover zero. Mostrou a cover zero, e aí o que o Goff fez? Ele ficou com o backfield livre, né? E colocou todo mundo aqui na linha, fez esses motions, soltou os audibles dele e fez a equipe dos Vikings mostrar as intenções dele, porque ali era só mostrar uma cover zero. Mas no momento que ele faz uma mudança para cá, bota um cara a mais, pronto, já voltam 2 safeties e ele mostra totalmente. Então, mostrou uma maturidade do Goff, uma evolução do Jared Goff, um cara que vinha, claro, estigmatizado pela história de que o McVay cantava todas as jogadas no ouvido dele naquela época, né? Então, quando dava errado, a culpa era dele, quando dava certo, era mérito do McVay, e agora ele mostra essa maturidade, claro que ele evoluiu nesse tempinho também. Então tá muito bem, tá de parabéns o Goff, tá de parabéns a equipe do Detroit Lions. Sandarno, perdedor da tarde, né? Falhou aqui em lances cruciais, acabou o jogo com uma interceptação quando tinha o Aaron Jones completamente livre, também perdeu um passe para o Justin Jefferson na campanha final que poderia ter mudado a história do jogo. Mesmo assim não fez uma partida, né, destruidora, 22 de 27, teve 259 jardas e um passe para touchdown. E também não é terra arrasada para a equipe dos Vikings, né? Só volta acho que um pouquinho mais perto da realidade. O torcedor ficou bravo comigo na semana passada que eu coloquei os Lions ganhando a divisão, que depois eu palpitei dos Lions ganhando esse jogo. Falei, sempre duvida nos Vikings. Em primeiro lugar, que palpite não é torcida, minha função é analisar, e olha só, né, eu acertei. Os Vikings perderam o jogo ontem e os Lions neste momento lideram a divisão, mas essa NFC Norte está longe de tá decidida, porque os Packers também estão na disputa, mais um jogo decidido aqui com um field goal nos instantes finais, grande partida da vitória dos Packers sobre o Houston Texans, 24-22, e olha só, né, mandaram o kick embora, o Neverson, e aí trouxeram o McManus, chegou a tempo de ser o herói, Brandon McManus chega e chuta o field goal da vitória, numa tarde de ataque inconsistente lá em Green Bay, né? O Love foi bem, 2 passos para touchdown muito bonitos no primeiro tempo, mas também foi interceptado, as 2 interceptações nas costas dele na primeira metade do jogo. Então, altos e baixos demais aqui pro Love. O Love, aliás, está junto com o Mahomes, como os jogadores que mais passaram para interceptação, né? Eu ouvi essa notícia aqui e é impressionante, sim, mas bastante inconsistente. Só que encontrou na defesa, porque ainda teve um muffed punt. Então foram 3 turnovers da defesa do time do Green Bay Packers, mas a defesa fez sua parte. A defesa jogou muito bem ontem. A gente teve uma defesa dos Packers fazendo o que se espera dela faz um certo tempo, né? Mudaram o coordenador, trouxeram, e aí a defesa foi lá e fez o papel fundamental para deixar o time vivo, sonhando com a vitória no field goal final. Tá? Não conseguiu roubar a bola nenhuma vez, mas foi um pesadelo para o CJ Stroud. Stroud teve apenas 86 jardas passadas, foi sacado ainda 4 vezes, então a produtividade aérea no total da equipe dos Texans foi de 55 jardas. Os Texans tiveram só 197 jardas totais. Tá, o Mixon foi lá, teve 25 carregadas, 115 jardas, 2 touchdowns, mas foi basicamente ele que fez alguma coisa. O Stroud teve 19 jardas corridas, ninguém fez mais nada. O Gumbo Walley teve 6 jardas corridas, nada mais deu certo pro ataque dos Texans, graças, mérito total dessa defesa de Green Bay, tá? Então, bem aqui, o Love apareceu na campanha final, foi bem ali, deixou o time em posição de chutar o field goal, mas vou colocar o mérito para a defesa do Green Bay Packers, que transformou num tormento a vida do CJ Stroud e o ataque dos Texans, tá? Tinha falado dos 49ers perdendo a liderança na NFC Oeste, pois é, porque o Seattle Seahawks venceu e venceu muito bem a equipe do Atlanta Falcons, 34-14, grande partida. Gene Smith fez um bom jogo, terminou 18 de 28, 207 jardas passadas, 2 passos para touchdown. Acho que o desempenho dele, quando você assiste o vídeo, é melhor do que os números mostram mesmo. O Kenneth Walker estava comemorando 24 aninhos ontem aí, e eu agradeci demais, Walker, você ajudou meu fantasy, né? Tenho muitas fantasies, tem alguns fantasy que eu me dei mal, até por conta do Walker, mas
teve fantasies importantes ali que eu ganhei com o Kenneth Walker. Aliás, grande abraço, Ari Aguiar, tá tomando uma surra. E ele teve 2 touchdowns nessa partida aqui. Defesa apareceu também muito bem, roubando a bola. Um bom jogo, apesar de desfalques da equipe do Seattle Seahawks. Eles tinham conseguido 1 turnover nos últimos 5 jogos. Tiveram 3 agora contra a Atlanta. E a Atlanta segue dando tiro nos pés, né? É impressionante como os Falcons, os turnovers, duas interceptações do Kirk Cousins, teve fumble, 2 campanhas ofensivas da equipe do Seattle Seahawks que seriam encerradas, mas foram mantidas em campo por conta de faltas. Foram 9 faltas da equipe do Atlanta Falcons. Um dos touchdowns do Walker, inclusive, veio numa campanha que era para sair de campo numa terceira descida, um passe incompleto, mas teve um roughing the passer completamente evitável, né? Manteve o time em campo e Seattle foi lá e aproveitou. Então, aproveitando-se muito bem dessas falhas do adversário, isso é muito importante. Passando para os outros jogos aqui, para não me alongar demais, né? Os Rams venceram os Raiders por 20-15, não foi um jogo bonito de ver, mas também não foi o pior jogo da tarde. O Aidan O'Connell acabou saindo machucado e a gente teve a volta do Gardner Minshew em campo, que foi mal também, né? Os Raiders seguem sendo aquela história do antes e depois que não muda muita coisa não, tá? Mas o Gardner Minshew mal ontem, 3 interceptações, ajudando bastante a vida dos Rams, que estão tentando sobreviver com o que tem, com os desfalques todos que tem, sem Puka Nacua, sem o Cooper Kupp, né? Vai passando a bola para quem aparece na frente, Tutu Atwell, o Tyler Johnson, tenta resolver do jeito que dá e venceu mais uma partida. Era um jogo que tinha que vencer, porque os Raiders estão muito mal mesmo. Já falei que o Antonio Pierce é um técnico que para mim não volta para 2025. Os Commanders atrapalharam o Carolina Panthers, jogo que eu fiz na tela da ESPN. Aqui a notícia é só aguardar a condição do Jayden Daniels. Semana que vem tem um jogo contra os Bears, seria muito legal ver o Jayden Daniels contra o Caleb Williams, mas ele saiu de campo no final do primeiro quarto com uma lesão na região da costela. A gente não sabe se vai ter condição ou não. A mãe dele foi lá e tweetou que tá tudo bem, mas né? Já estava 10-0, o jogo foi muito tranquilo, muito tranquilo. O Marcus Mariota entrou e brilhou, foi 18 de 23, 205 jardas passadas, 2 passes para touchdown, correu bem com a bola também, estava tudo certo. Mas também é que a defesa dos Panthers é um terror, o time todo é horroroso, o Andy Dalton foi horroroso. Ele matou o jogo no primeiro quarto ali, 2 interceptações, a primeira, o time estava até indo bem, a primeira campanha ofensiva estava até indo bem, estava chegando perto da red zone, e aí é interceptado, tem um retorno de 67 jardas para anotar o touchdown. Então foi mais uma tarde a La Panthers, né? Os Panthers foram os Panthers, o Bryce Young entrou no final do jogo, mas restando muito pouco, só quando eles marcaram um touchdown ali, né, meio que pra, já não vai ser de 0, então vamos colocar o Bryce Young, mas sei lá, dá uma chance a mais. O Andy Dalton não vai ser o futuro do time, né? Agora, o Bryce Young talvez seja, ou então você descarta ele de uma vez, né? Então, sei lá, deixa o cara jogar, perder aqui que vai te dar uma boa posição de draft, só isso, para você buscar um quarterback que seja no ano que vem, mas você vai ter uma certeza sobre o Bryce Young. Tá ruim de ver. Era ruim de ver com o Bryce Young, melhorou um pouquinho, teve aquela faísquinha com o Andy Dalton, mas já foi horroroso ontem. Aliás, pedi insalubridade para a ESPN por ter feito o jogo de ontem, porque foi muito ruim de se assistir, ainda mais sem o Jayden Daniels. Grande vitória dos Commanders que estão aí, e grande jogo semana que vem, hein, contra o Chicago Bears. Os Bengals venceram os Browns por 21-14, não foi bonito. Aliás, o primeiro tempo sangrou os olhos, né? Foi horrível ali acompanhando. Os Bengals foram 0-6 em terceiras descidas. Depois conseguiram uma certa folga no placar, mas não vou comemorar, festejar e falar que tudo mudou por lá, porque, convenhamos, né, o time do Cleveland é muito ruinzinho. Cleveland perdeu o Deshaun Watson para o resto da temporada. Tem aí um problema no tendão de Aquiles. Perdeu, eu não sei se é o verbo correto, tem torcedor que acha que ganhou, né, com isso aqui. O Dorian Thompson-Robinson foi colocado como quarterback 2, ele vinha sendo quarterback de emergência, o Jameis Winston, o reserva. Pediram o Winston para jogar no lugar do Watson. Aí eu acho que o Stefanski falou assim, cara, para não ter grito, para não ter nada disso, vou colocar o Dorian Thompson-Robinson de quarterback reserva e o Winston como o terceiro, de emergência. Acontece que o Dorian Thompson teve que entrar, foi mal, teve 2 interceptações, ele sofre aqueles mesmos problemas de sempre. O que ele traz de ganho, ele também traz de perda. E ele saiu machucado ainda, né? Saiu machucado e aí tivemos a regra Purdy
sendo usada finalmente, acho que é a primeira vez que eu me lembro disso acontecer, mas entrou o Jameis Winston no finalzinho da partida, tentou ainda 11 passes, 5 completados, 67 jardas, teve o passe para touchdown e uma pequena esperança no final do jogo, mas não dá, né? Os meus advogados me aconselharam a não falar muito sobre essa lesão do Watson, comemorar eu acho que é pesado, não vou, mas também não preciso lamentar, né? Acho que é isso aqui. Mas assim, de qualquer forma, tira o elefante da sala. Goste você ou não, o Watson não estava bem. Jogando, não estava funcionando, né? O Stefanski não estava com coragem de tirar. Providência divina fez aí o que o Stefanski não teve coragem de fazer e tirou o Deshaun Watson de campo. Agora para o resto da temporada vai ter mais tempo para contar o dinheirinho que ele ganhou no contrato 100% garantido. Os Bills demoraram para engrenar, mas venceram a equipe dos Titans por 34-10. Chegou a parecer que seria aquela típica derrota dos Bills, sabe? Jogando em casa, depois de uma vitória, tá tudo tranquilo. Aí eu vou causar um probleminha aqui, perder um jogo e deixar todo mundo desesperado, mas não foi assim. Mason Rudolph foi titular na equipe dos Titans e fez um bom primeiro tempo ali, né? 18 de 23 nos passes da primeira parte, com 155 jardas passadas e um touchdown, mas aí depois voltou ali ao normal, né? As coisas se normalizaram, foi pressionado, foi incomodado, 7 de 17, 60 jardas e uma interceptação, além de 2 sacks sofridos. Segundo tempo, os Bills contaram com a Amari Cooper de verdade, né? Primeira impressão dele foi ruim, foi um drop numa terceira descida que era fácil de receber e ele não recebeu, mas depois terminou com uma peça importante. Eu acho que ele vai ser uma peça bem importante, tá? E calma, torcedor dos Bills, que tava no primeiro tempo mandando mensagem pra mim, tá? Você sabe quem é, tá? Mandando mensagem desesperado, pedindo a cabeça do McDermott. O jogo só acaba quando termina. Calma, calma. Não estava legal. O primeiro tempo não foi bom realmente, tá? Mas tinha que fazer algumas adaptações no plano de jogo, mudar uma coisa ali. Ajustou, vitória tranquila dos Bills, que tem tempo para arrumar as suas coisas até chegar na pós-temporada. Os Bills vão para os playoffs sim, eu acho que vão ganhar a divisão. O pior jogo da tarde foi a vitória dos Colts sobre os Dolphins, 16-10 aqui, né? O Anthony Richardson voltou e não foi bem, né? Melhorou no segundo tempo, o Steichen deixou ele correr um pouquinho mais, né? Primeiro tempo ele foi 4 de 13 nos passes, 61 jardas e um fumble e um pouquinho mais travado, mais de pocket passer. Mas aí no segundo tempo falar, beleza, vai lá, você quer correr, corre aqui. Ele tentou mais, foram jardas importantes corridas. Só que é um problema, não é sustentável. Né? Se você tem um quarterback que a melhor coisa dele é ele se mover e sempre que ele se move ele se machuca, eu acho que não é um destino muito bom para a equipe, um horizonte interessante para essa equipe dos Colts nesse cenário com o Anthony Richardson. E os Dolphins seguem sofrendo, né, cara? O Tyler Huntley melhorou um pouco até depois da bye week, mas é até o ponto que o Tyler Huntley pode ser melhor. Semana que vem pode ter a volta do Tua. Acho que o torcedor fica preocupado por condição física do Tua, né? A cabeça dele ali, como é que vai estar, mas é melhor ter o Tua em campo, não sei, né, do que o Tyler Huntley, e o time tá uma tragédia. E para fechar, a gente teve o atropelo do Philadelphia Eagles sobre o New York Giants por 28-3 no jogo da vingança, né, do Saquon Barkley. Eu falei que ia ter vingança do Saquon Barkley, eu falei, o torcedor ficou bravo aqui do Giants também, mas teve a vingança do Saquon Barkley. Esse jogo foi candidatíssimo ao pior jogo do dia, né? Foram 7 punts consecutivos, foram 19 punts na partida, foi horrível, o jogo tecnicamente foi muito ruim. O Saquon Barkley terminou com 176 jardas corridas, tá? Em 17 carregadas, média de 10,4 por tentativa, um touchdown corrido, ainda recebeu mais 2 passes para 11 jardas, então beirou as 200 jardas na partida. O Jalen Hurts teve 2 touchdowns em touch push. Não, foi um jogo que acabou sendo tranquilo para a equipe dos Eagles, muito também por conta da produtividade da defesa. E aí aquela coisa, né? Os Giants sem o Andrew Thomas, a linha sofreu demais. O Daniel Jones foi sacado 7 vezes. O Drew Lock entrou no final do jogo, foi sacado mais uma vez. A defesa dos Eagles aproveitou muito bem. Tinha 11 sacks em 5 jogos e ontem fez a festa aí, 8 sacks na partida, melhora bastante seus números, aquela coisa. O desafio é fraco, você vai lá e aproveita. Então não tem nada o que criticar na defesa dos Eagles, mas é difícil. A defesa dos Giants é uma boa defesa, tinha desfalque, consegue fazer sua parte, fez um bom começo de jogo, ele forçando os punts também na equipe dos Eagles, mas tem um certo limite. O ataque precisa produzir alguma coisa, o ataque precisa ficar um pouco mais em campo. O Brian Daboll colocou o Drew Lock no final do jogo, mas
falou que não vai ter mudança, né? Ele tentou colocar o Drew Lock para ver se ativava alguma coisa, se dava aquela faísquinha, o time pegava fogo, mas é só uma lixeira pegando fogo nesse momento. Os Giants, mais uma derrota, 2-5 na temporada, 0-4 em casa, mais um jogo no MetLife sem conseguir um touchdown. Isso aqui é difícil, né? É difícil, 3 pontos apenas, 3 pontos marcados no segundo quarto. Tá ruim de ver. Quando você tem o Malik Nabers voltando a jogar, 4 passes recebidos, 41 jardas, mas na produtividade, cara, é muito ruim, né? 76 jardas corridas, 105 jardas aéreas, não chegar nas 200 jardas totais é complicado mesmo para a equipe do New York Giants, que vai manter o Daniel Jones, torce o torcedor dos Giants que por no máximo mais 10 jogos, né? Que tenhamos uma mudança no próximo ano. É isso, pessoal. Se eu deixei passar alguma coisa, manda seu comentário aqui embaixo. Espero ter feito um bom trabalho aqui cobrindo todos os jogos. E até amanhã, de qualquer forma. Se não, a gente volta ainda hoje, caso tenha deixado passar algo extremamente relevante. Vamos nessa aqui. Rodada dupla do Monday Night Football. Aquele abraço.